O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos então analisar leitura por leitura. A primeira leitura de Abraão. Qual é a atitude de Abraão? Principal? Qual? Acolher, anfitrião. Gente, a acolhida é algo essencial para o cristão. São Bento, quando fez a regra de São Bento, ele diz na regra que quando chega um hóspede, se deve largar ou colocar alguém à disposição, e geralmente é assim, quando você entra para fazer um retiro no mosteiro beneditino, eles escolhem um monge para ficar por conta sua. Na hora do almoço você senta aí, pelo menos os que eu fui, no meio, e eles te servem. Então, o hóspede, a acolhida, é algo que agrada muito a Deus. Por isso que vocês que acolheram os missionários sentem uma alegria, uma plenitude interior por ter feito isso. Por mais que tenha dado trabalho, vocês mudaram a rotina de casa, tiveram que fazer comida, não sei. Mas mesmo assim, quem acolheu sente uma alegria. Estou errado, não? Porque Deus fica muito feliz com quem acolhe bem. Querendo ou não querendo, nós somos feitos para nos doarmos. E aqui, Abraão fez bem, e ele, claro, uma pessoa também que é humilde, ela está sempre em escuta. E na verdade, era o próprio Senhor que o visitou. As 3 pessoas foram pintadas por um quadro de Andrei Rublev, né? Que é um quadro que você vai ver 3 pessoas sentadas assim ao redor de uma mesa, que é um dos quadros mais famosos da Santíssima Trindade. Tem suas críticas teológicas, mas paciência. O fato é que é o quadro mais famoso da Santíssima Trindade, né? Bem, aí eu pergunto, Jesus pode te visitar disfarçado? Anjos? Se pode. Se pode. Eu já contei aqui a história da doutora Filó, que saiu do plantão e foi para tomar um café, e ela tem um hábito, gente, que Jesus gosta muito, ela conversar com Jesus. Ela disse: Jesus, entra no carro, vamos tomar um café. E enquanto ela caminhava para a cafeteria, ela conversava com Jesus. Quando ela chegou no estacionamento, tinha um homem bem sujo, né? Que ninguém chegava perto, fedido. E ela se aproximou, ela viu alguma coisa, sentiu também, como Abraão deve ter visto, né? E disse: o senhor quer alguma coisa? Ele disse: um café. Ela disse, aí o coração dela ardeu, mas eu posso comprar uma outra coisa, né? Sei lá, não sei se ela falou um misto quente. O que o senhor quer mais? Só um café. Não, mas eu quero te trazer mais coisas. Até que ele disse: você não me chamou para um café.
né? Depois ela voltou e não estava mais. Eu já contei também histórias minhas, de um bêbado que eu levei para o hotel caladinho, chegou lá na escolha do quarto, só tinha quarto mais caro, ele pode ser o mais caro. Eu olhei assim, uai, um homem que não falava nada. E aí quando eu girei, ele olhou nos meus olhos e disse, depois eu acerto com você. Né? Depois eu acerto com você. Já contei também do menininho no semáforo, que queria lavar o para-brisa, e eu não quis, mesmo com dinheiro, ele lavou o vidro de trás, depois não aceitou o dinheiro, lembra? Eu fiquei tentando achar. Então, são todas situações em que não é natural, simplesmente. Então, cuidado, Jesus pode te visitar da forma que você menos espera, e você pode desprezá-lo, principalmente se você é uma pessoa egoísta, individualista, avarenta. Cuidado. Por isso que é importante a oração, para que Deus nos mostre o momento correto, a hora de agir, né? Agora, vamos lá, né, gente? Uma coisa é que nós temos que ser anfitriões com amor. Mas eu também sou aquele defensor de quem mora na roça, né? Quem tem chácara e fazenda e mora lá, tem gente que não tem desconfiômetro e vai todo fim de semana para a roça da pessoa. Familiares, amigos, todo domingo, a família que deveria descansar um pouco, recebe visita, e quem é da cidade acha que tudo cai do céu, que o franguinho caipira joga para o alto, já está pronto, que o docinho de leite que ama não tem que ficar lá no tacho, que a farinha, né, que leva é facinho de fazer. Quem já morou na roça aí? Depois que você varre a área, quantos minutos depois ela está suja de novo? Depende do vento. Se o vento é leve, na hora do almoço. Se o vento é forte, daqui de pouco tempo parece que não limpou nada. Então, quem já está na roça, já vive um trabalho contínuo. Você pode trabalhar na fazenda dia e noite sem dar serviço. Então, eles receberem visita um domingo ou outro, não tem problema, né? Mas tem gente que não tem desconfiômetro. Mas não tem mesmo. Vai todo fim de semana e senta lá o bumbum na cadeira. Tem que falar palavras bem... Eu amo frango caipira. Eu amo carne de lata. Né? E senta, espera. Depois acha que os talheres também se joga descartável, né? Não sei porque. E assim vai, né? Pega um cavalo para mim. Imagina o que deve falar na hora do pasto lá, né? Agora, dentro de um contexto razoável, não tem problema. Quem está na fazenda pode acolher uma vez ou outra e fazer o leitinho, o docinho, os trenzinhos que o povo quer, né? Só que tem que ter um certo, também, desconfiômetro. E, principalmente, vocês que são de igreja, devem se preocupar se o dono da chácara, da fazenda, está indo na missa. E falar, qual que é o horário de missa que vocês vão? Lá no São João é 9h45. Então, vocês podem ir à vontade, vamos chegar aí, e nós vamos começar o almoço, porque nós temos missa 19 horas. Não é chegar lá e achar que eles não têm que ir em missa, não. Né? Porque a missa dominical não se negocia. Essa não se negocia. Claro que sábado à noite pode ser. Então, quem está na fazenda não tem problema de dizer, olha, eu tenho missa a tal hora. Se você quiser chegar aí e ficar por aí, vai atrás do frango. Vai fazendo alguma coisa aí, né? Vai tentando pegar o cavalo.
Chega tarde, o cara está lá querendo pegar o cavalo e não pega, né? Mas a missa, inegociável. De uma forma geral, temos que ser bons anfitriões, acolher bem. Mas também o outro lado tem que desconfiar, né? Não pode ser a pessoa que chega lá e todo mundo fica por conta. Bem, nós temos então, na segunda leitura, algo que São Paulo ensina muito bem, que eu acho que é o divisor de águas da nossa religião, com relação às outras religiões. Que é essa frase de São Paulo, que diz: alegro-me de tudo que já sofri, por vós, e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. Gente, tem uma via sacra belíssima, que a gente fazia ela muito. Eu não sei qual das estações, claro, a estação que Jesus morre, que diz assim, que os anjos têm inveja de nós, claro, entre aspas, que anjo já está no céu, por sermos capazes de dar a vida por Jesus. Nós podemos morrer por Cristo. Quando nós meditamos o sofrimento e o nosso corpo como algo que, quando somos batizados, recebemos o sacerdócio comum e somos capazes de nos unirmos ao sacrifício de Cristo, a vida toma outro rumo. A vida toma outro rumo. Quando você, na fazenda, varre a área, e depois vem aquele ventinho, e você olha, está tudo sujo de novo, aquilo não tem sentido para uma pessoa que quer só a vida mansa e prosperar. Tem? Para nós tem. Você tem seu filho na droga, você tem sua nora que não conversa e tira seu filho, ou a sua filha que está mal casada, ou um neto que está passando por dificuldade, olha para aquela área, pega a vassoura e diz: Senhor, eu varro de novo, porque eu te amo e quero a minha família no céu. Ganhou ou não ganhou sentido? Também quando vê o carrinho da pessoal da cidade, pelo 4º domingo seguido, chegando. Né? Aqueles 4 carros, que faz fila, né? Aí a dona, eu fico imaginando a dona de casa olhando assim. Né? Eu estou protegendo, mas isso pode acontecer. Você pode xingar, mas você pode também fazer do limão uma limonada. Tá bom, Senhor. A missa não negocia. Eu vou cuidar desse povo como se fosse o Senhor de novo. Pela 4ª vez seguida, no domingo. Né? E oferece aquilo para Jesus. Uma doença inesperada. O que eu tenho mais dificuldade de oferecer é diarreia. Ou eu tento. Vômito, diarreia. Mas uma doença, você pode oferecer pela salvação sua e da sua família. Uma dor. Tem muitas pessoas que eu conheço que têm dor de cabeça e ou não toma ou atrasa o medicamento, o analgésico, e oferece pela sua família. Parece masoquismo, mas não é. É completar, é você entender o mistério de que o seu corpo pode ser oferecido para a salvação das almas. E isso é espetacular. Por isso que a penitência e jejum faz parte da quaresma para a mudança de vida. Se você descobre isso e se entrega a Deus, colocando a sua vida à disposição, ninguém tira a sua alegria mais. Por quê? Porque todas as vezes que você passar por dificuldades,
você vai oferecer. E o capeta vai até desistir de você. Fala, eu não vou nem pôr trem nele, não, é porque é pior. Né? Toda vez que eu ataco, a pessoa oferece aquela dor, aquela perda, para a salvação das almas. Quando você está doente e tem que cozinhar, né? Oferece a comida, mesmo. Quem vai ajudar na Nossa Senhora da Guia? Com certeza alguém que está escalado para algum dia pode ficar doente no dia. Claro, se você estiver doente de uma forma que não pode trabalhar, é só avisar, não é pecado nenhum. Mas se for uma doença que você consegue ainda trabalhar, aquilo pode dar muito mais frutos ainda. Para você, sua família, para a paróquia, para o padre. Entenderam isso ou vocês acham que é masoquismo? Hã? Isso é espetacular. É fácil de entender? Não. Agora, o problema, gente, é que para viver isso, tem que rezar. Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Eu já contei, acho que eu já contei aqui. Teve uma vez assim, que eu estava rezando, e veio no meu coração que eu vou morrer de morte matada. Já contei aqui? Eu morro de medo de tortura. Então eu comecei a negociar com Deus. Falei, Senhor, vamos negociar aqui. Tem que ser tiro ou decapitado. Um dos dois. Só que eu comecei a sentir muito medo. Porque filho de papaizinho, você sabe como é que é, né? Encostou o dedinho na vela, já está gritando. Ah. Então, aí eu liguei para um amigo meu que é padre, ele é da Colômbia, mas ele morava na República Tcheca. Rezava dia e noite. Hoje ele está no Uruguai. Chama Sebastião. Eu não sei se eu liguei ou ele me ligou, não sei. E aí eu falei para ele, Sebastião, olha, vem no meu coração essas coisas, e eu estou meio assim. Aí ele disse, mas que bobagem. Você acha que você é capaz de dar a vida? Não. O martírio é uma graça de Deus. Se você tiver que ser, Ele vai te dar a graça na hora, no momento. Concorda? Então, se o martírio é uma graça especial, que a gente chama de graça atual, a graça para aquele momento, a martiria, que é a morte de si para cada dia, também é pela graça. Ninguém consegue aceitar morrer sem ser pela graça. Sim ou não? Ninguém tem graça se não busca a oração e os sacramentos. Se não confessa frequentemente, se não vem à missa. Ok? E a terceira leitura? Marta e Maria. Há um perigo, até a boa intenção, da dona de casa trabalhar para os outros. Para quem vem ajudar na igreja, gosta de trabalhar, de arrumar, de organizar. Mas não ficar com... A intenção é boa. Ajudar os outros, servir, organizar, é ótimo. Mas se você não tem a base na oração, Madre Teresa sempre obrigava as irmãs a rezar, né? A adorar, a participar da missa. Madre Teresa foi quem danou com um bispo americano, chama Fulton Sheen. Ele perguntou para ela qual é o segredo, e ela disse, não, rezar, adoração. E ela disse, o senhor adora? Ele, não, vou, quantos minutos? 10, 15, muito pouco. O senhor tem que ficar 1 hora todo dia. E o Fulton Sheen depois escreveu um livro orientando os sacerdotes a ficar 1 hora de adoração, né? Claro, como meta. Vai ser ficar pelo menos meia hora de adoração, a rosário, oração mental, leitura da Bíblia. Você vai enchendo do seu espírito e aí você pode servir com mais
Aí é com mais vida sobrenatural. Quando você reza e faz o almoço, adorando uma missa, o seu almoço é sobrenatural. Isso é bom para as mulheres que não sabem cozinhar. Você, já que você não sabe, você reza antes. Você faz a gororoba lá e todo mundo, nossa, mas está bom demais. Por quê? Porque é sobrenatural. Então, quando você tem uma vida de oração profunda, o seu ato, um outro perigo grande são padres. Padres recém-ordenados, principalmente, que começam a fazer, reunião 4 vezes por semana. Vamos fazer isso, vamos juntar tal pastoral, vamos fazer uma equipe para isso, uma equipe para aquilo, e vai, e não reza. O que acontece? Não dá fruto, e o padre entra em burnout, cansaço mental, que está muito em voga, ou entra em depressão. Graças a Deus, gente, a eficácia da evangelização não depende dos meus talentos pessoais só. Depende do tanto que eu rezo e eu aceito morrer. Quanto mais eu aceito morrer para mim mesmo, mais o Espírito Santo age. Porque se dependesse de mim, eu já tinha batido a cabeça na parede. Eu não dou conta. Concordam? Da mesma forma, o que vocês servem na paróquia não depende simplesmente dos seus talentos pessoais. Depende do tanto que você reza e tanto que você se aceita morrer por amor a Deus. Por isso que eu digo, eu prefiro nas pastorais gente que não é tão bom assim, no agir, mas que reza, do que gente que faz muito bem, mas não reza. Entenderam? Ou não? Isso é muito importante, gente. Temos que estar prontos para morrer. Prontos para morrer. E a partir da nossa morte, Deus age. Da sua família, dos que morreram, os filhos, netos, bisnetos. Então, o fracasso neste mundo é relativo. O único fracasso absoluto é de não estar com Jesus. Essa parte aqui, ó. Marta, Marta, te preocupas e andas agitada com muitas coisas. Padre, o Pablo está muito preocupado. Eu ando muito preocupado ultimamente, vocês estão vendo aí, né? Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Quem escolhe a melhor parte, não lhe será tirado. Então, por favor, gente, nós estamos vivendo um momento dramático na história. Eu peço e imploro, rezem o mais rápido possível diante do Santíssimo, adoração. Rezem o rosário, nem é terço. Rosário, leiam a Bíblia, façam oração mental, façam penitência. Use o corpo de vocês no sacrifício e ofereça pelo Brasil e pelo mundo, antes que seja tarde demais. Quando eu cheguei em Paraúna, eu dizia que em 10 anos nós vamos passar fome. Agora eu digo que em 5 anos, se nós não rezarmos, pegarmos o rosário, nós vamos passar fome. E eu disse que mesmo os que têm 1000 alqueires de soja, não falei isso? 2000 vão passar fome junto com a gente. Ah, mas como assim? É minha segurança. Você não vai conseguir vender a soja, nem o milho. Aí vocês vão lembrar quando eu gritava em Paraúna, né? Há 5 anos atrás tinha um padre lá que eu achava que era doido, que dizia que nós tínhamos que converter, confessar, rezar o rosário, e eu nunca obedeci. Agora estamos aqui passando fome. Porque vai tudo apodrecer. Você não vai ter acesso a nada. A Agenda 2030 da ONU é satânica. É para destruir. O ex-chefe do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, ele disse uma frase, eu tenho esse vídeo. Vocês não terão nada e serão felizes. É o anticristo querendo dar felicidade se vocês se submetem a eles. E eu digo para vocês, vocês não vão ter nada e nem felicidade nem salvação. Se vocês não rezarem agora, enquanto tem um pouquinho de tempo para respirar.
Então, por favor, leia em casa essa frase. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Escolha a melhor parte, urgente. Porque essa aí, mesmo que te matem, ninguém te tira. O cristão que reza, se você bate, persegue, vira santo. Se você mata, vira Marte. Agora, se você tem só seu trabalho, seu dinheiro, não adianta nada. Você te prende, você não usa nada. Se você é doente, se te mata, você vai ser condenado. Por favor, pegue essa leitura hoje e decidam a partir de hoje. Eu vou dedicar um tempo à adoração. Eu vou dedicar um tempo ao rosário. Eu vou dedicar um tempo à Bíblia. Eu vou oferecer sacrifícios pelo Brasil, pela minha família e pelo mundo. Façam isso enquanto há tempo. Se não, esperamos nós todos, daqui 5 anos, de frente ao supermercado aqui lusitano, se eu estiver por aqui ainda, implorando comida e não tendo nada. E não tendo como você sacar dinheiro também. Aproveite enquanto é tempo. Que Nossa Senhora da Guia nos dê juízo e nos faça rezar e oferecer penitência. Assim seja.